E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Copasa. Para quem não conhece, a Copasa é uma empresa de saneamento de Minas Gerais. Se você é daquelas pessoas que já curte aquela carteirinha previdenciária com foco em aposentadoria em ações, ou se você já curte aquelas empresas pagadoras de dividendos para ali te gerar aquele caixa para você poder aumentar os seus investimentos, a Copasa pode ser uma empresa nesse padrão. No vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre preço justo com base nos pagamentos de dividendos. A gente vai ver também a capacidade de pagamento de dividendos que a Copasa apresenta com base nas lucratividades que ela gera. E no final, a gente vai ver uma pontuação de 0 a 5 estrelas para as ações. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. Mas se você já curtiu a ideia do vídeo ou já curte e acompanha o canal, já senta o dedo aí no like, se inscreve aí, dá essa moral pro canal crescer. Então a gente está aqui na minha planilha, algumas informações aqui para a gente calcular essa questão de preço e de pagamento de dividendos foram retiradas do Status Invest. Se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, o Status Invest é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. E se você já assusta com muita informação, muito número, fica tranquilo porque a gente vai passar aqui passo a passo e com certeza você vai conseguir compreender. Então aqui o ticker da empresa CSMG3 no valor de R$ 18,59, dividendo esperado aqui na casa de 6%. Se você já acompanha o canal, você sabe que aqui poderia ser 6, 8 ou 10, a depender do que você busca receber em dividendos com base nos seus investimentos. Aqui eu vou estar utilizando 6%. É legal você entender que o valor colocado aqui, ele impacta diretamente ali naquele cálculo de preço justo. Aí aqui nós temos os dividendos pagos por ano de 2018 a 2022, para a gente ter uma relação aqui, porque aqui embaixo a gente vai fazer uma média. A gente tem aqui dividendo médio dos últimos 5 anos, que seria essa média dessa relação, na casa de R$ 1,21. E aqui ao lado, o dividendo dos últimos 12 meses, na casa de 0,38. Por que a gente coloca eles dois lado a lado? A média a gente utiliza para a gente visualizar essa relação, ver se os dividendos oscilam muito ao longo do tempo e para a gente evitar se expor a valores ou muito ruins ou muito bons que ocorreram, mas que talvez não sejam recorrentes. Daí a gente faz essa média. E aqui, no dividendo dos últimos 12 meses, a gente olha para ver como que está essa relação entre a média e o valor atual, se ele está melhor, pior ou igual. E como a gente viu, o dividendo dos últimos 12 meses ele ficou bem inferior à média. Mas calma, segura essa informação, porque a gente tem que olhar para essa parte aqui dos dividendos e depois olhar também para a parte das lucratividades e capacidade de pagamento de dividendos. Porque o simples fato da gente visualizar um valor ali não significa que a empresa está gerando mais ou menos lucro. Talvez ela possa estar tendo diferenças na questão das distribuições, às vezes em outros anos distribuiu a maior parte do lucro, nesse ano menos, então a gente tem que olhar todas essas informações para aí sim a gente conseguir fechar uma linha de pensamento e ter uma melhor tomada de decisão. Então, quando a gente vem aqui na parte do preço justo com base no dividendo médio, que seria esse R$ 1,21, seguindo por esse 6% de dividendo esperado, teríamos um preço justo aqui na casa de R$ 20,11. Já quando a gente olha para o preço justo com base nos últimos 12 meses, ficou na casa de 6,41. Aqui você já poderia falar, nossa, então peraí, com base na média, o valor parece ser interessante, ao menos para estudo. E com base no valor atual aqui dos últimos 12 meses, a ação estaria muito cara, porque é quase 3 vezes o valor. Mas entra naquela linha que eu falei. Você olha para esse 0,38, guarda essa informação. Aí quando a gente visualizar aqui ao lado a questão de lucro, a questão de capacidade de pagamento de dividendos, aí a gente consegue ter uma melhor interpretação sobre esses resultados. Mas olhando apenas para isso, sim, gera uma sensação de que se você se guiar pela média, o valor poderia fazer sentido. E se você se guiar apenas por esse último resultado de 0,38, talvez a ação gere uma sensação de que está cara. Mas ela de fato não está, a gente vai conseguir visualizar quando a gente vê a parte dos lucros e da capacidade de pagamento de dividendos. Então agora a gente vai dar uma olhada nas lucratividades que a Copasa apresentou e visualizar a capacidade de pagamento de dividendos que as ações possuem. Então, quando a gente vem aqui ao lado do valor de mercado na casa de 7 bilhões e 15 milhões, as lucratividades por ano aqui de 2018 a 2022. Aqui a gente utiliza para quê? Para ver se ela traz ali muita oscilação nas lucratividades, para ver se ela está trazendo resultados de prejuízo e o mesmo esquema do dividendo, para a gente evitar se expor ou a lucratividades muito baixas ou muito altas que ocorreram ao longo do tempo e daí a gente vai fazer a média ali embaixo da mesma forma do dividendo. Então, quando a gente vem aqui no lucro médio, com base na relação aqui dos últimos 5 anos, uma média de 706 milhões de lucratividade e um lucro aqui dos últimos 12 meses na casa de 843 milhões. Aí agora, com base nesse lucro médio, com base nesse lucro dos últimos 12 meses, a gente vai calcular um indicador que chama PL.
Como que funciona ele? Ele é o preço dividido pelo lucro. O número que der aqui seria o espaço de tempo que você teria o retorno do seu investimento. Ou seja, se o resultado ali der 10, se a Copasa trouxer por 10 anos a mesma lucratividade e distribuir todo o lucro, você teria um retorno de investimento na casa de 10 anos. Então aqui o preço-lucro com base no lucro médio está em algo próximo aqui de 10. E o preço-lucro com base no último resultado está em 8,32. Eu gosto dessas métricas de 10 para baixo e é lógico, eu visualizo outras questões também, não é simplesmente estar 10 para baixo, mas aqui no caso da Copasa está inferior a 10, então isso já é bem atrativo, principalmente porque a gente consegue ver que ela gera lucratividades de forma recorrente, tem uma capacidade de pagamento de dividendos interessante, então esta métrica de PL ela fica positiva. Então aqui significa que o retorno de investimento com base no lucro médio ficou num espaço de tempo aqui de 10 anos e o retorno de investimento com base nesse último resultado de 2022 em algo em torno ali de 8 anos a 8 anos e meio. E agora, com base nessas lucratividades, tanto média quanto dos últimos 12 meses, a gente tem aqui a capacidade de pagamento de dividendos para as ações. Então, com base no lucro médio, a gente teria uma capacidade de pagamento de dividendos de 2,5% a até 10%. Aqui, distribuindo acima ali de 50% a 60%, já geraria um dividendo interessante. E com base no lucro dos últimos 12 meses, a capacidade de pagamento de dividendos giraria entre 3% a até 12%. Aqui, distribuindo de 50% para cima, já ficaria bem atrativo. E quando a gente vem aqui no Status Invest para visualizar o payout que a Copasa está trabalhando, a média aqui está na casa de 58%. O payout é o quê? A parte do lucro que a empresa distribui. Então aqui na casa de 60% a gente já consegue visualizar que pelo menos ali naquela casa de dividendo de 6% já seria algo ali meio considerável. É claro que a gente não pode perpetuar distribuições, mas com base nos resultados que ela gerou ao longo do tempo e está gerando, geraria essa sensação que poderíamos ter um dividendo ali na casa de 6% para cima. Então, até o momento, gera a sensação do seguinte: o preço ali parece atrativo. Por mais que no preço, com base nos últimos 12 meses, não ficou muito interessante, a gente consegue visualizar que, com base nos lucros que ela está gerando, talvez foi apenas um ano ali que não houveram muitas distribuições, isso distorceu ali o resultado, porque, como é preço baseado na métrica de pagamento de dividendos, então ficou ali meio diferente. Mas o preço poderíamos dizer que estaria ali naquela casa de preço justo, podendo ser uma oportunidade para estudo caso faça o seu perfil. Na parte de lucratividades recorrentes, preço, lucro e capacidade de pagamento de dividendos também estão interessantes, com um preço-lucro ali de 10 para baixo e uma capacidade de pagamento de dividendos interessante ali entre 5 a 12%. E para a gente finalizar aqui, a pontuação de 0 a 5 estrelas. Para a primeira estrela, que é a estrela do preço, considerei uma estrela. Apesar de o resultado ali dos últimos 12 meses ter ficado ali em 6,41, a gente consegue ver que olhando para o lucro, para a capacidade de pagamento de dividendos, talvez ele não seja um número ali que a gente poderia considerar. Então eu coloquei uma estrela por conta disso. Na segunda estrela, que é a estrela do dividendo, como ela consegue ter uma capacidade ali de pagamento de dividendos entre 5, 6 até 10 e 12%, eu também considerei uma estrela porque ficaria um dividendo interessante. Para a terceira estrela, que seria a estrela do preço-lucro, também coloquei uma estrela porque ambos os resultados deram inferiores a 10 e é bem atrativo. Para a quarta estrela, sempre que a empresa traz lucratividades nos 5 anos aqui dessa relação, eu também considero uma estrela, porque é interessante a gente investir em negócios que geram lucratividade e principalmente aumentos de lucratividade. E a quinta estrela, que seria a estrela da recorrência, eu também considerei uma estrela, porque ela é uma empresa de água e saneamento, então é algo necessário que a gente sempre vai precisar, então também considerei uma estrela. Então as ações da Copasa foram mais uma das ações que conseguiram um total de 5 para 5 estrelas. Mas é claro que você tem que sempre lembrar que ela é uma ação estatal, ela possui órgãos reguladores, então todas essas coisas poderiam atrapalhar os resultados. Mas é você que tem que ser responsável por avaliar o seu perfil, se ela é condizente com ele, e aí sim você estuda e visualiza se ela pode ser uma oportunidade para você. Porque nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu o vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve aqui no canal, dá essa força pro canal crescer. Eras isso e abraços!